Pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. E hoje vai ser aqui em contato com a natureza mesmo, né? A gente sabe aí dos ocorridos aí que vai acontecendo. Às vezes é muito difícil achar lugar para concentração, né? Tem muitas pessoas que faz barulho, às vezes um vizinho, uma moto passa na rua, um cachorro. E para quem faz vídeo aqui para essa plataforma, sabe o tanto que um barulho, um ruído de uma pessoa às vezes pode estar incomodando a gente. A gente precisa de concentração total, principalmente para estar falando da palavra do Senhor. Mas a gente não pode deixar desanimar não, né? Até o irmão Ricos, né? A gente dá um aviso aí para vocês, está passando por pelos uns atribulados lá, né? Por perto lá da casa dele, algumas reformas, algumas coisas assim. E é umas reformas assim que a gente não entende, nunca acaba e atrapalha muito, pessoal, para quem faz vídeo, essas coisas. E eu sei muito bem quem é isso, quem faz sabe. Mas não vamos desviar o foco. Hoje quero falar de um assunto sobre um profeta considerado menor na Bíblia. Por que menor? Porque ele é um profeta de um capítulo apenas. E são profetas que muitas das vezes são deixados passar despercebidos. E se a gente quer entender sobre os assuntos do tempo do fim, com associações com profetas grandes como Isaías, como Daniel, por exemplo, como Ezequiel, é necessário que a gente aprenda muito sobre os profetas menores, sobre Sofonias, sobre Obadias, que eu vou falar aqui hoje. Esses profetas falam muito do tempo do fim, Abacuque, e dão muitas características do reino da besta. Faz muitas associações a profetas grandes, coisas que os profetas grandes não falam. A gente vai achar muitas coisas nesses profetas menores. Então a gente tem que fazer associações com eles, né? Não vai ser muito comum às vezes a gente ir na igreja, né? Num púlpito lá e tal, e um pastor falar assim: abra sua Bíblia no livro de Sofonias, no livro de Obadias. É muito difícil a gente ver, né? Mas para você que não conhece esse profeta de apenas um capítulo, quero falar um pouco sobre ele hoje com vocês. Obadias, ele estava ali no tempo do sul, né? De Judá. E eram tempos ali muito difíceis, né? Porque os israelitas ali estavam passando por... Ali já tinha a separação do reino, né? Na verdade. E o reino do sul, Judá, estava sendo perseguido ali pelos seus inimigos, né? E a gente vai ver que o livro de Obadias, mesmo sendo um livro de um capítulo, a gente pode fazer uma divisão dele. Eu faço uma divisão dele do capítulo 1 até o 14, porque ali Deus vai estar lançando uma profecia contra Edom, né? Edom é o filho mais velho de Esaú. Então, para isso, a gente vai ter que fazer associações lá com Gênesis também, porque Esaú, ele era irmão de Jacó, né? Ambos ali teve as 12 tribos, e ali eles eram irmãos, mas tinha uma briga ferrenha entre eles, né? No final da história, a gente vê que eles se reconciliam, mas os descendentes dele continuam ali uma guerra de irmãos. E essa guerra se estendeu até o futuro, né? E ali no tempo de Obadias, a gente vai ver nos versos 11 até o 14, uma indignação que Deus lança sobre esse povo, o povo de Edom. Edom, se a gente for procurar o significado dele, né, em hebraico, vai ser vermelho, avermelhado. A gente não pode deixar de fazer essa associação histórica, né, que são irmãos, conectar lá com Gênesis também. E a gente também não pode deixar de conectar Obadias com Isaías capítulo 63. Era isso que eu queria mostrar para vocês. É interessante, porque lá em Isaías 63 vai falar assim: quem é aquele que vem de Bosra, né? Com as vestes salpicadas de sangue
E ali Deus vai dar detalhes em Isaías que Jesus ele vai fazer justiça, né? É tempo ali de Deus fazer justiça aos seus redimidos, né? Então está associação ali nas terras de Edom. Por que eu estou falando isso? Porque nesse contexto histórico, quando os babilônicos entraram e saquearam ali Judá, né? O reino do sul, a gente já falou várias vezes aqui, os edomitas, os próprios irmãos ali de sangue dos judeus ali, ajudaram os babilônicos, né? E eles se gloriaram, né? Ficaram rindo ali da cara deles ali, sabe? Por inveja, por ciúme e por muita maldade. Então Deus se indignou com essa situação e aproveitou ali, tomou a boca do profeta Obadias para lançar uma profecia futura que ia passar além dos tempos, até o final dos tempos, lá na última semana e até depois da última semana. Porque ali depois de Edom vai ter julgamento, o povo de Deus ressuscitado ali, vai fazer o julgamento ali. Isso está dentro do livro de Daniel, ali dos 1260 até 1335, que é a conta, vai fazer o julgamento desse povo. Do verso 1 até o 14, vou dividir ele em uma parte, e depois do 15 em diante a outra parte. Por quê? Até o 14 a gente vai ver, como eu disse para vocês, a ruína, o contexto histórico que aconteceu, sobre a queda e a prisão do templo do povo ali. E a partir do verso 15, Deus vai começar a falar do quê? Da restauração de Israel, né? Então isso é muito importante, porque ele vai falar do Monte Sião, vai falar dos redimidos, aqui, assim, fazendo o link ali com Isaías 63. Então a gente tem que entender que Edom é uma peça fundamental para a gente entender o povo do anticristo, né? Para a gente entender também sobre o tempo do fim. A gente não pode deixar de fazer essas associações. Pessoal, não é de me espantar tantas pessoas não saber fazer essas associações, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão encarregadas de ensinar a palavra, né? Se comprometem a abrir templos, a ter muitos membros, a menosprezar o Antigo Testamento, falar que é velha aliança. E eu acho isso um pecado assim muito grave, porque os profetas são muito importantes para a gente fazer essas associações do tempo do fim. A gente já falou em outros vídeos aqui que o Apocalipse ele é praticamente o Antigo Testamento inteiro ali embasado, né? A gente jamais poderia deixar o livro de Obadias de fora, principalmente os outros profetas também, Abacuque, Sofonias, eu vou estar falando deles, porque vai ser muito importante a gente entender porque essas pessoas não sabem das duas casas de Israel. Você vai ver ali, eu vou estar lendo os textos com vocês, do verso 15 para baixo de Obadias, ali vai estar falando da restauração e do regozijo de Jacó. Então quando está falando de Jacó ali, está falando da plenitude do povo de Deus. Está falando da restauração das duas casas. E quem faz essa restauração? De gentios e de judeus? É Cristo que faz, como cabeça. E ali reinaremos com ele no Monte Sião. Lá vai dizer também, como vai ser lido aqui com vocês. Então não me espanta tanto linhas milenistas, por exemplo. A motoca passou ali. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então não me espanta tanto linhas milenistas não saberem explicar essas coisas, relativizar o milênio de Cristo. Não vão saber explicar nunca textos como esse que a gente lê com vocês aqui no canal. E fazer essas associações espirituais com contextos históricos que Deus quer mostrar através de linhagem sanguínea. Lá de Edom, Jacó, lá do tempo passado, Deus está revelando o futuro também, através de descendência, sabe?
Então a gente tem que associar o tempo histórico com o tempo espiritual, com coisas espirituais também, e associar coisas espirituais com coisas espirituais. O irmão Hicks fala muito isso, explica muito isso nos ensinamentos dele, e é verdade. Tá bom? Então, como eu disse para vocês, né, tem um irmão nosso aí, tem um canal aí há mais tempo, o canal Desembaralhando o Futuro. Esses dias eu estava dando uma conferida lá no canal dele, e ele lançou um livro lá, fazendo uma explicação do Apocalipse. Eu não sou a favor de ficar lançando livro, essas coisas, é opinião minha, mas ele fez lá, tava ok. Eu vi uma live dele, ele falando que é de linha batista, né, e que tem comunhão com pessoas que são pré-tribulacionistas e tudo mais, e ele é amigo de um pastor de Belo Horizonte, que é da mesma linha lá, o pastor Lucinho, né. E eu estava lembrando aqui, né, que o irmão Hicks fez um vídeo aqui no canal falando de loucura. E esse pastor tem várias camisas que ele lança. Ele tem vários livros falando sobre loucos por Jesus, que você tem que ser um louco por Jesus. E faz uma bagunça danada, sabe, com o evangelho. Perturba o evangelho de Cristo. E ele é de linha milenista também. Deixou de ser pré-tribulacionista. A gente já falou em um vídeo aqui no canal. Então, pessoal, mesmo com um profeta de um capítulo pequeno, mas ele ser tão grandioso, que eu acho Obadias grandioso, porque nos dá muito detalhe, sabe? Se não saber das duas casas de Israel, vai fazer bagunça, não vai entender. Você vai ver aquilo ali só como contexto histórico. E contexto histórico é fácil você entender. Se você é um cristão, pelo menos diz que você pode aí dar um Google aí, né? Entrar no Google aí e pesquisar o que aconteceu com o profeta Obadias no tempo dele, e você vai ver ali o tempo histórico. Você vai ver ali o que aconteceu, né? Então, o aviso é esse, né? Dar ênfase e importância para esses profetas menores. Deixar vocês aí já linkado com Edom, né, vermelho, fazer essas associações lá com Gênesis, né, e depois ali Isaías 63, também que vai ser lido. E é muito importante. Pessoal, agradeço a vocês por ter acompanhado o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a história desse grande profeta. Espero que vocês possam nos acompanhar aqui. Peço a vocês que permaneçam aqui com nós aqui no nosso canal, compartilhando os nossos estudos, né? E até o próximo estudo. Agradeço muito a vocês, irmãos. Até a próxima.